num componente com o professor Pablo Barbosa sobre interculturalidade, etnicidade, e a discussão que a gente tem feito aqui sobre o que é etnia, o que é raça, o que é racismo, como que vem essas categorias e como que isso está aí na vida, no cotidiano da gente. E o interessante é que na história a gente estava vendo, e o professor vai comentar até melhor do que eu, como que as nossas representações religiosas, né, principalmente quem vem de uma tradição judaico-cristã, quem vem de alguma forma direta ou indiretamente atrelado ou vivendo dentro de alguma instituição religiosa, como que isso já foi utilizado para poder ratificar e fundamentar a questão do racismo. Então, surge uma passagem interessante levantada num texto do Kabengele Munanga, quer dizer, a história dos 3 filhos de Noé, que ele gerou, Seth, Cã e Jafé, e quer dizer, considerados de 3 raças diferentes, né? E nessa cena bíblica, o Noé, bêbado, ficou em uma posição obscena, e como Cã fez um comentário, ele resolveu então amaldiçoar a geração de Cã. Então, isso está perpetuado no imaginário da cultura judaico-cristã como a justificativa, a justificação para a raça negra ser considerada inferior. Só que assim, por que não questionar o porquê de Noé estar bêbado, né? E por que, estando bêbado, ele como pai ser capaz de amaldiçoar por uma situação incômoda, momentânea, toda uma geração, né? Até que ponto essa palavra tem tanto poder, né, sobre a geração e um poder justificativo tão forte para a inferiorização de todas as gerações de Cã, então, né, como sendo negros e inferiores. E não só essa cena evocada pelo Munanga, mas o fato dos patriarcas terem escravas e escravos e filhos e filhas que foram geradas de maneira atípica, ou o fato de que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, o próprio Ló foi embebedado pelas filhas e com ela própria e deitaram-se. Então, quer dizer, por que ainda na história da humanidade se leva de forma literal a leitura bíblica e isso vai ratificando o imaginário e levando a preconceito? Então, acho que são coisas que a gente precisa refletir, sendo cristãos, sendo não cristãos, independente de entidades religiosas ou de instituições religiosas. Porque na Idade Média, a teologia estaria na mão do catolicismo reinante em termos de verdade. Isso depois esgarça para outros espaços. E hoje, quem tem autoridade para essa interpretação? E quem imputou essa autoridade? Como que ela ainda é utilizada para mascarar relações de poder que chegam a situações limite, né? E a religião às vezes é utilizada como isso. A gente precisa refletir sobre essa questão. Interessante esse comentário do Buglé, né? Retomando um pouco o texto do Munanga, que estava discutindo sobre um pouco os mitos, né, que estavam fundados essas ideias da raça e do racismo. Então, essa ideia que a raça e o racismo vinham desde uma leitura da Bíblia, né? Então justificado até pela religião. Eu acho que outro tema que daí é interessante também, que ele vai mostrar que não é apenas só sobre esse mito, né, que a ideia de raça, de racismo, as teorias raciais estão fundadas, mas também um outro mito que é o mito da ciência, né, que vai e acaba criando, né, raças a partir de certos critérios, né, a partir do critério do fenótipo, isso, né? Então essa questão do mito científico um pouco para justificar todas essas teorias racistas, raciais, essas ideias de raça, né? O monopólio, né, do conhecimento até certo momento estava na mão da religião e depois com a evolução com o passar do tempo passa um pouco para esses homens da ciência, né? E aí até algumas teorias como o darwinismo vêm criticar essa ideia que foi usada pela religião, né? Dessa ideia de vários momentos da criação da humanidade e o Darwin falando que a gente evolui sempre de uma só espécie, né? Mas ao mesmo tempo daí os usos, né, sociais que foram sendo dados para
essas teorias mais biológicas para justificar a ideia das raças e da hierarquia das raças e das distinções por uma certa dominação, né? E aí o Kabengele vem mostrar muito bem, eu acho, que isso, né? Que as teorias racistas, raciais, baseadas nesses dois mitos, né? Um mito tanto religioso quanto também um mito científico que a gente tem que estar aí sempre tentando discutir para rever. Vale a pena a gente pensar nessa questão da etnia, né? E se evoca a questão da identidade, das outras identidades que estão hoje, né? Aí vale a pena lembrar do que o Raul coloca, quer dizer, quem precisa da identidade hoje, né? Quem está advogando e brigando por identidade? Então, será que essas lutas identitárias ou a gente consegue de alguma forma fechar a identidade a partir de determinados critérios ou antropologicamente situados ou sociologicamente entendidos para entender essa identificação? Porque o Stoichkov vai colocar que elas estão sob rasura, né? Às vezes uma mesma pessoa, um mesmo agente social, ele vai se identificar de diferentes formas e essas várias identidades que ele possa vir a ter, muitas vezes vão estar em conflito. Então, como o próprio estudo etnológico, a própria antropologia vai nos dar assim, um cabedal, um espaço conceitual para a gente poder discutir essa questão identitária hoje. Eu acho que essa questão da identidade, da etnia, né, é uma questão da raça, né, que a gente também estava discutindo, é uma questão que interessou a antropologia desde o início. E se a gente for fazer assim uma genealogia, historiar um pouco as transformações dessas categorias, a gente vai ver como a raça, né, foi pego como uma categoria da biologia que transportou pro social, né, teve todos esses usos políticos que a gente discutiu, muito nefastos assim. De certa forma também, como o Kabengele coloca no texto dele, uma certa transmigração desses termos de raça para esse termo de etnia, e sempre essa ideia de pensar a etnia, a raça com critérios muito fechados, rígidos, essenciais, etc. E mais para frente, né, a partir da metade do século XX, uma outra concepção dessas ideias de etnia, de identidade, né? E aí a gente começa a usar também a ideia de etnicidade, mostrando um pouco que não são atributos essenciais, somente essenciais, assim, mas são construções, são processos relacionais com uma tomada de consciência, muitas vezes, de uma diferença, mas não de uma diferença pura e de origem, mas uma diferença por relações de poder. Então, que nessa toma de consciência de uma fronteira, a gente começa a afirmar uma identidade, uma etnicidade diferente. Aí talvez entre um pouco a questão da cultura, talvez não sobrepor, né, que identidade e cultura, coisas totalmente equivalentes, né, mas são coisas que estão sim relacionadas, né, porque nessa construção de uma etnicidade, de uma identidade, num processo de relação com outros agentes, recuperar certos elementos da cultura que vão e que mostram uma certa fronteira, uma certa diferenciação, mas sempre num panorama aberto da compreensão da fronteira, né? Como fronteiras mais fluidas, assim, né?